Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso O Plano Perfeito, que fala sobre as doutrinas do Evangelho. E hoje nossa aula vai ser a número 20. Nós vamos falar sobre estratégias de Satanás e também um pouquinho da doutrina da família. Antes disso, só lembrando, irmãos, essa é a central das Escrituras. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar, para que mais pessoas possam ser atingidas, ok? Então, começando nossa aula, né, vamos direto ao que interessa. Nós vamos tratar, deixa eu abrir aqui o PowerPoint, nós vamos tratar desses dois assuntos, né, as estratégias de Satanás para nos desviar, né, para tentar destruir o plano de Deus. Então vamos começar com a obra de Deus, todos nós sabemos qual é. Está lá em Moisés 1,39, porque esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Sabemos que a primeira parte já foi conseguida, né? A imortalidade, todos que passarem por esta terra receberão. Com a morte e ressurreição do Salvador Jesus Cristo, a imortalidade foi estendida a todos. Só que a vida eterna precisamos merecê-la. Mas essa é a obra de Deus. Ele quer que todos nós nos tornamos imortais e obtenhamos a vida eterna, que é o mesmo tipo de vida que Deus tem. Claro que o inimigo também tem a sua obra, e está lá registrado em 2º Nef. Diz assim, que por ter caído do céu, 2º Nef 2, 18 a 27, tendo se tornado miserável para sempre, a gente não tem ideia de quão miserável é, né? Ele nunca vai ter filhos, nunca vai ter um corpo, nunca vai ter nada de bênçãos, né? Para ele só trevas e destruição. Então, sendo miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente que é o diabo, o pai de todas as mentiras, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Esta é a obra dele. Enquanto a obra de Deus é tornar-nos deuses, a obra dele é tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. E ele vai usar todas as táticas, estratégias para conseguir isso. Então, para conseguir o seu intento, ele ataca de todas as maneiras que lhe é possível. As pessoas, as famílias, a autoridade, enfim, ele ataca toda a sociedade constituída onde quer que estejam. Então, qual é a base escriturística para isso, né? Algumas escrituras que eu acho importante que a gente veja aqui, né? Diz assim lá em Doutrina e Convênios, 1,35. O dia rapidamente se aproxima em que a paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. Parece que estamos vivendo esse tempo, né? Parece que estamos no meio desses tempos. Lá em Moisés 6,15 diz assim, e os filhos dos homens eram numerosos em toda a face da terra. E naqueles dias Satanás exercia grande domínio entre os homens e enfurecia-se em seu coração. E daí em diante vieram guerras, derramamento de sangue, e buscando o poder, a mão do homem levantava-se contra o seu próprio irmão para provocar-lhe a morte por causa das obras secretas. Doutrina e Convênios 76:29, portanto ele faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. Olha que interessante, ele, além de fazer guerra, ele nos cerca de todos os lados. Apocalipse 12:12 diz assim, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele sabe que o fim está próximo e ele sabe que vai ser o perdedor, mas ele quer tentar ainda arrebanhar quantos ele puder para o seu reino de trevas. Mas a obra dele não terá grandes recompensas para ele, né? Só destruição e poucos serão os atingidos, né? Somente os filhos de perdição. Então o foco, alguns focos que Satanás usa. Desmoralização dos valores morais corretos da sociedade, né? Para fazer ele se usa os servos dele, né? Pessoas que são contra os valores naturais e morais básicos de uma sociedade, tais como casamento, a castidade, a honestidade, enfim, todos os outros valores morais. Ele usa igrejas, associações, líderes religiosos e políticos, educadores, pensadores, artistas, etc. Hoje até os influencers, né, os youtubers, que em outras palavras são a grande e abominável igreja. Né? Segundo Elder McConkie, né, esse título de a grande, né, igreja do diabo e a grande e abominável igreja são usados para identificar todas as organizações, independente de sua denominação,
ou natureza, sejam elas políticas, filosóficas, educacionais, econômicas, sociais, cívicas ou religiosas, que são concebidas para manter os homens em um curso que leva para longe de Deus, em suas leis, e, portanto, da salvação no reino de Deus. Então, tudo que é contra as leis de Deus, contra o Salvador Jesus Cristo, que nega o Salvador Jesus Cristo, faz parte dessa grande e abominável igreja, que não é uma denominação específica, mas é tudo, envolve todas as coisas. Terceiro, ele procura tirar das pessoas o poder de iniciativa, mantendo-os refém dos ensinamentos e do controle da grande e abominável igreja. Né? Ele usa drogas, ele usa todas as maneiras para evitar que as pessoas pensem, que as pessoas se tornem refém disso. Evita por todos os meios que as pessoas conheçam a verdade, mantendo-as em ignorância para poder controlá-las e enganá-las. Né? Lembra que logo após, no livro de Mórmon, quando veio o sinal do nascimento de Jesus Cristo, todas as pessoas viram, foi um dia que não teve noite, e logo em seguida o que Satanás fez? Começou a espalhar mentiras entre o povo. Dizendo, isso foi um efeito da natureza, não tem nada a ver com os sinais. E muitas pessoas, na verdade quase todas as pessoas, em 33 anos, quando foi 33 anos depois, quando o Salvador morreu e ele visitou as Américas, poucas pessoas restaram dignas para poder estar com o Salvador. Então, essas são algumas das maneiras. Alguns dos focos que Satanás usa, combinação. Está lá no livro, o resumo está lá em Mórmon, parece que Mórmon estava olhando nossos dias, Então ele usa combinações secretas e obras de trevas, tudo isso está em Mórmon 8, do 27 ao 32, aqui é um resumo, O poder de Deus será negado, incêndios e tempestades, vapores de fumaça em terras estrangeiras, guerras, rumores de guerras e terremoto em diversos lugares, grandes contaminações sobre a face da terra, haverá homicídios e roubos e mentiras e embustes. Pessoas dirão, fazer isso, fazer aquilo, não importa, porque no último dia o Senhor sustentará aquele que assim fizer. E ele diz, mas ai desses, porque se acham no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Aqui eu vou só dar algumas escrituras, depois se os irmãos quiserem pode parar o vídeo e tirar um print, de escrituras que falam sobre isso. Incita os homens à ira. Está lá as escrituras, é a tática dele. Engana e cega os homens. Várias escrituras ali. Cria desejos por luxúria, lascívia, desejos sexuais impuros, está lá. Nega a existência do diabo e do inferno. Ele diz que ele não existe, Então, depois pode tirar um print e tem as escrituras ali. Incentiva combinações e juramentos secretos para obter lucro e poder. Está lá as escrituras. Dissemina mentira para prevenir a crença na verdade. Ele fez isso várias vezes. Semeia o joio no meio do trigo. Mistura o mal entre os justos para sufocar o trigo. Remove o evangelho do coração e da mente do povo. Incita a iniquidade. Usa de falsas religiões para construir seu reino. E promove e provê falsos milagres. Ele também ataca a verdadeira religião, a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então Satanás irá ridicularizar e tentar destruir a igreja verdadeira como sempre fez, disseminando entre o povo várias seitas, denominações religiosas para afastar o povo da terra, da verdade. Ontem até é interessante, eu moro em Curitiba, a gente saiu para ir buscar uns tecidos que a minha esposa queria e a gente passou por uma avenida bem importante aqui no nosso bairro, que é a Avenida Marechal Floriano, E a gente estava olhando ali quantas igrejas tinha. Pelo menos, irmãos, umas 10 igrejas nesse caminho de uns 4 quilômetros que a gente percorreu. Várias igrejas, com nomes, diversos, Então, ele faz isso para quê? Para que as pessoas fiquem sendo enganadas e não encontrem a verdade, Não encontrem a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Aí ele também incita a formação de grupos que são contrários à moral da igreja, às vezes dentro da igreja mesmo, Tem pessoas que fazem isso. É verdadeiro e querem mudar as doutrinas de baixo para cima, Querem alterar as coisas de baixo para cima, esquecendo-se de quem governa a igreja e a quem o Senhor revelará qualquer mandamento ou revelação para toda a igreja. A gente já viu, somente o profeta pode receber isso. É uma questão de ordem, da ordem dos céus.
As coisas têm que vir de cima e não de baixo. Também ele imitará todas as verdades, substituindo-as por doutrinas falsas. Ele negará a revelação, dizendo que tudo que o Senhor tinha para dizer já foi dito e hoje ele não fala mais ao povo, né? Achando que ou nós somos muito melhores ou muito piores, né? E não é assim, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele também desvirtua as escrituras para enganar o povo, dizendo que é um código de leis muito antiga e ultrapassada, né? Já temos visto muitas pessoas querendo reformar a Bíblia, vamos assim por dizer, tirar algumas partes, né, que incomodam alguns. Né? Ele espalha mentiras para desviar os membros da igreja e pessoas, né, buscando a verdade, né, e endurece o coração de muitos e até dos membros da igreja. Ele também incita a buscar infelicidade na iniquidade, né, o que é contrário à natureza de Deus, dizendo, né, aquela escritura conhecida nossa, comei, bebei, alegrai-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Ele ataca o testemunho dos santos, espalhando mentiras e calúnias contra os servos de Deus e a doutrina pura. Ele usa a internet, e vale lembrar que a internet aceita tudo e qualquer coisa, seja ela verdade ou mentira. Lá você pode dizer que o azul não é mais azul, né, que o azul agora é preto, e está dito. Então devemos estar preparados para buscar a verdade na fonte e não em poços sujos e contaminados pelo diabo. Chamamos de anticristo a tudo e a todos que combatem o que é bom, que vem de Deus, né? Como a gente lê lá no Guia de Estudos das Escrituras, que fala, né, que o anticristo é toda pessoa ou tudo aquilo que seja uma representação falsa do verdadeiro plano de salvação do Evangelho e que, aberto ou secretamente, se oponha a Cristo. João, o Revelador, descreveu o anticristo como um enganador. Lúcifer é o maior anticristo, mas ele tem muitos assistentes, como tanto entre os seres espirituais quanto os mortais. Está lá no Guia de Estudo das Escrituras. Como é que esses anticristos atuam, né? No livro de Mórmon nós temos lá 3 famosos, né? Corior, Serem e um outro lá, que agora não me lembro aqui. Corior, né? Como eles dizem, o filho de perdição opõe-se e levanta-se contra tudo o que se chama Deus. Essa é a maneira que eles agem. Ele engana os que habitam na terra por meio de milagres. Serem, negando o Cristo, enganou a muitos. Neor, era o Neor que faltava ali. Ó. Tem Corior, Serem e Neor, os 3 anticristos lá do livro de Mórmon. Neor ensinou falsas doutrinas, estabeleceu uma igreja e introduziu as intrigas sacerdotais. Corior ridicularizou a Cristo, a expiação e o espírito de profecia. É assim que eles agem. Satanás também ataca as famílias. Nós vamos ver na aula seguinte. Ataca a educação, o ensino secular, ataca a vida social, enfim, ataca toda a estrutura de poder e ordem. Tudo que ele puder desvirtuar, ele ataca. Tinha não sei quem conheceu, Adrian Maxwell, que foi um membro do Cornus 12, escreveu vários livros, e ele era uma pessoa muito culta, então vamos dizer assim, a linguagem que ele usa era muito polida, mas ele tinha muitos exemplos, assim, ele fazia alguns exemplos muito interessantes, né? Ele diz o seguinte, que às vezes Satanás pega um navio, né? E troca um navio pirata, mas tira a bandeira pirata do navio, põe uma bandeira lá e quando o navio chega perto, que percebe que são piratas, né? E é mais ou menos isso que Satanás faz. Ele maquia, né? E quando a pessoa entra ou se aproxima daquilo, vê que aquilo vai levar ela à perdição, né? Vai para o lado de Satanás, ok? Então, conhecendo já as estratégias de Satanás, vamos agora, o restante da aula, falar sobre a doutrina da família. Mas antes de entrar especificamente, eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação. Tenho recebido muitas perguntas sobre o selamento entre marido e mulher. Sabe, é uma coisa que ainda, principalmente as irmãs da igreja, têm algumas dúvidas sobre algumas coisas. Então deixa eu tentar aqui ver se eu consigo mostrar aqui uma coisa interessante.
Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer aqui o homem e aqui a mulher. Isso é um selamento no templo. E aqui Deus. Isso é o selamento no templo. É um convênio entre um homem e uma mulher com Deus. Uma coisa importante a respeito do selamento, deixa eu pôr aqui. A gente fala selamento, mas algumas pessoas também podem usar o termo casamento celestial. Eu vou colocar aqui o casamento celestial. Minha letra não é grande coisa, né? Nesses tablets aqui, tá? Irmãos, tem que lembrar que a ordenança, ela é conjunta, mas também ela é individual. Como todas as ordenanças no Evangelho. Então, quando um casamento é desfeito, quando falando no casamento celestial no templo, ambos ficam com a ordenança do selamento. Tá? Eles ficam com a ordenança do selamento. Aqui não importa quem quebrou o mandamento, se quebrou e foi excomungado da igreja, perde essas bênçãos, não importa isso. Mas vamos supor, quebrou. Ambos continuam com as ordenanças. E se forem fiéis, vão receber todas as bênçãos prometidas no selamento. Não quer dizer que essa mulher, que é a maioria das perguntas, vai ficar com esse homem, que talvez a abusou, que talvez foi um mau esposo, ou vice-versa, né? Pode ter o contrário também. Não quer dizer que vai ficar com essa pessoa. Mas sabe-se que durante o milênio tudo vai ser resolvido. E essa mulher poderá encontrar um outro homem digno na mesma situação dela. E o Senhor vai resolver tudo isso. Ela não vai perder nenhuma das bênçãos. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, o casamento é desfeito, o homem, então, ele pode ser selado a uma outra mulher. Ele pode ser selado a uma outra pessoa. Como é que acontece isso? Ele pede a autorização, se ele for digno e tiver, né, a autorização para ser selado a uma outra mulher. E isto não cancela a ordenança desta irmã. Tá? Deixa eu ver se eu consigo agora apagar aqui e voltar. Não sei se ele volta, desculpe. Vamos ver se ele volta. Não. Essa aqui. Aqui. Ele voltou tudo, né? Eu pensei que podia apagar ali agora. Então, reformulando aqui. Então, esta mulher não deve pedir o cancelamento do selamento. A igreja dificilmente vai fazer isso. Por quê? Porque se ela cancelar o selamento, ela perde essa ordenança. É como se ela não tivesse feito. E um detalhe aqui, irmão. Só o profeta pode fazer um cancelamento de um selamento. Os seladores do templo e outras pessoas que têm essa autoridade fazem os selamentos, porque é bênçãos. Mas para retirar uma bênção, só o profeta pode fazer isso. Ok? Então, uma irmã só deve solicitar o cancelamento do selamento quando ela for casar de novo com um outro homem e ser selada com ele no templo. Fora isso, irmãos, não cancelem o seu selamento. Repito aqui, não quer dizer que você vai ficar com aquele homem que você foi selada e que não deu certo por, sei lá, qualquer motivo. Tá? Não cancelem o selamento para vocês não perderem a ordenança. Muitas pessoas têm dúvida. Ah, mas o meu marido me separou e já casou com outra e o meu selamento foi cancelado. Não foi cancelado. Ele pediu autorização para um novo selamento. Aquele selamento seu não foi cancelado. Tem que ficar muito claro isso.
Ok, irmãs? Então, a pergunta grande é das irmãs sobre isso, né? Então, não cancele o seu selamento, a não ser que você encontrou um outro homem digno, que você pretenda, né, se casar com ele no tempo. Daí você tem que pedir o cancelamento. E é a mulher que pede, não é o marido anterior que pede, é a mulher que pede o cancelamento do seu selamento. Mas só façam isso se forem casar com uma outra pessoa, ok? Então espero ter explicado, que eu recebi várias perguntas dessas, né, depois de uma aula aí anterior. Então vamos lá, falando sobre a família, né, a doutrina da família. Nas escrituras, o termo família refere-se ao marido, tá lá no GE isso, tá? No Guia de Estudo das Escrituras, aquela parte final lá na tríplice, né, ou na quádruplice que a gente tem, sobre uns verbetes que explicam as coisas do Evangelho, para quem não sabe o que é o GE, tá? Refere-se ao marido, à mulher, aos filhos e às vezes a outros parentes que vivam sobre o mesmo teto ou sobre a tutela do chefe de uma família. Uma família também pode compor-se de um só dos genitores e seus filhos, de um casal sem filhos ou mesmo de uma pessoa que viva só. Isso é família no plano do Senhor, ok? O presidente Spencer W. Kimball, como falei, foi um profeta antigo. Ele diz assim: o Senhor desde o princípio organizou o programa tendo um pai que gera, provê o sustento e ama e orienta, e uma mãe que concebe, dá à luz, nutre, sustenta e treina. O Senhor poderia ter organizado de outra maneira, mas achou por bem criar uma unidade em que existisse responsabilidade e associações objetivas, em que os filhos pudessem treinar e disciplinar uns aos outros e ter amor, honra e apreciação recíprocos. A família é o grande plano da vida, instituído e organizado por nosso Pai Celestial. Uma coisa importante, uma família não foi uma criação dos homens, é uma criação divina, né? Claro, a gente, na igreja, a gente sempre fala isso, as famílias poderão ser eternas. Quando? Quando são seladas no tempo. O presidente Gordon B. Hinckley, ele diz assim: quão belo é o lar em que vive um homem de bem, que ama aqueles por quem é responsável, que lhes serve como exemplo de integridade e bondade, que lhes ensina o trabalho e a lealdade, não estragando os filhos, fazendo-lhe todas as vontades, mas ensinando-lhes o gosto da operosidade e do servir, e que lhes será um alicerce para toda a vida. Quão feliz é o homem cuja esposa irradia um espírito de amor, compaixão, ordem, silente bondade, cujos filhos se apreciam mutuamente, honram e respeitam o pai e a mãe, aconselham-se com eles e deles aceitam conselhos. Uma vida familiar assim está ao alcance de todos os que acalentam o desejo de fazer o que agrada ao Pai Celestial. Está aí a referência para aqueles que quiserem. Irmãos, nós temos um documento que é a doutrina da família que nós temos, né? Chama-se Proclamação ao Mundo sobre a Família. E ali nós aprendemos a verdadeira doutrina da família, né? Que deseja voltar da família que deseja voltar a Deus, na presença de Deus, no mais alto grau. Então eu fiz um resumo aqui dessa doutrina. Uma coisa importante, ela foi dada em 1999, se eu não me engano, onde muitas das coisas que a gente conhece hoje não existiam. Mostrando que os profetas, lembra que o profeta fica numa torre vendo além da nossa visão e recebe revelações de Deus. Então essa veio no momento certo, irmãos, que serve para os nossos dias. Então vamos a esse resumo, né, da proclamação. Primeira coisa, o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Não foi criado por homens, é uma instituição divina. A família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Deus vive numa família, é uma família junto com a sua esposa, com a nossa Mãe Celestial. A família é o cerne, não só desta terra, mas da eternidade. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Homem e mulher. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espíritos pais celestiais. Lembra que nós falamos isso lá no comecinho, quando falamos de inteligências, né?
fomos gerados filhos espirituais por pais, no plural, celestiais, que o amam e como tal possuem natureza e destino divinos. Somos filhos de um pai e de uma mãe celestial. Temos a centelha da divindade dentro de nós. Outra coisa importante, irmãos, que algumas até pessoas têm alguma dúvida. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um, significando que nós éramos homens e mulheres antes de vir para essa terra. O porquê que acontece em alguns, isso a gente não sabe. Mas isso é importante entender. Se éramos homens, vamos ser homens na eternidade. 6. O plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetrados além da morte. Família eterna. 7. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Tá? Acabamos de falar sobre isso na aula anterior do templo. Né? 8. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicar-se e encherem a terra continua em vigor. O casamento foi feito para que nós possamos ter filhos e eles depois terem filhos. Um grande problema que está acontecendo hoje no mundo, em geral, principalmente nos países europeus, é que a taxa de natalidade é muito baixa. Isso implica em muitas coisas. Por exemplo, se um casal só tem um filho, pensa, se todos os casais só tivessem um filho, a população ia diminuindo. Né? De 2 gera 1, aqueles 2 um dia vão morrer, só vai sobrar 1. Né? Isso acrescenta um peso muito grande às sociedades. Né? E ainda tem um ditado que eu gosto, eu tenho ascendência italiana, né? Meus bisavós vieram da Itália por parte da minha mãe, e tinha um ditado entre eles que dizia assim, quem tem um filho não tem nenhum. Era um ditado, né, italiano, porque se você só tem um filho e acontecer de uma desgraça que esse filho morrer, você não tem nenhum mais. Né? Então era um ditado italiano. 10. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados da procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Convênio do templo, convênio de castidade. Faz parte do convênio do templo. Depois, declaramos que o meio pelo qual a vida mortal é criada foi estabelecida por Deus. Né? Falando aqui do relacionamento sexual, foi estabelecido por Deus para que pudéssemos gerar filhos. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. O marido e a mulher têm solene responsabilidade de amar-se mutuamente, amar os filhos e de cuidar um do outro e dos filhos. 14. Os filhos são a herança do Senhor, está lá em Salmos. Continuando, só um resumo da proclamação, tá? Depois os irmãos podem olhar lá, tá tudo lá. E esse é um documento que, para mim, é escritura, faz parte da doutrina de Deus sobre a família. 15. Os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros, guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei onde quer que morem. E 16. O marido e a mulher, o pai e a mãe serão considerados responsáveis perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. 17. A família foi ordenada por Deus, o casamento entre o homem e a mulher é essencial para o seu plano eterno. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo. Em resumo, se nós vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, vamos ter uma probabilidade de uma felicidade na vida familiar muito grande. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sobre os princípios da fé,
da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Enfermidades, falecimentos ou outras circunstâncias podem exigir adaptações específicas. Outros parentes devem oferecer ajuda quando necessário. E aí vem uma advertência dos profetas. Os profetas nos advertem que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Acho que precisamos estudar essa proclamação, irmãos, que tem advertência séria e tem a maneira de nós conduzirmos as nossas famílias. Ataques de Satanás ao casamento. O casamento não é uma instituição terrena, mas ele foi criado por Deus e faz parte do seu plano eterno de salvação e redenção da humanidade. Portanto, não pode ser alterada ou mudada por ninguém, a não ser o próprio Deus. Sabendo disso, Satanás, que nunca terá um corpo, nem uma esposa, nem filhos, tenta destruir essa verdade doutrinária. Isaías profetizou: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Tão importante é a família que o Senhor nos instruiu a defendê-la. Defendereis vossas famílias, está lá em Alma, defendereis vossas famílias mesmo até o derramamento de sangue. Por esta razão estavam os nefitas lutando com os lamanitas, a fim de defenderem suas famílias e suas terras, seu país e seus direitos e sua religião. Isso é um direito inato que nós temos de defender a nossa família. E se nós nos calarmos perante os ataques que temos recebido contra a família, o casamento, nós estaremos sendo cúmplices, né? E somos a maioria, mas se não abrirmos as nossas bocas, não defendermos a verdade, a minoria vence, né? E Satanás toma o controle de tudo. O elder de Todd Christofferson, dos 12, ele disse assim: no mundo pré-mortal, Satanás rebelou-se contra Deus e seu plano. E sua oposição torna-se cada vez mais intensa. Ele luta para desencorajar o casamento e a formação das famílias, e faz o possível para destruir os casamentos e as famílias onde quer que estejam. Ele ataca tudo que é sagrado a respeito da sexualidade humana, apartando-a do contexto do casamento com uma série aparentemente infinita de pensamentos e atos imorais. Ele procura convencer os homens e as mulheres de que as prioridades do casamento e da família podem ser ignoradas ou abandonadas ou até serem menos importantes do que uma carreira. Falou isso lá em 2015. Sister Beck foi presidente-geral da Sociedade de Socorro. Ela diz assim: todos os dias criam-se políticas anti-família e a definição legal de família está mudando no mundo todo. Quanto à maldade espiritual, poderíamos citar a pornografia, que segue solta. O uso da pornografia entre nossos jovens está crescendo. O nosso público-alvo para os que criam, né? O público-alvo, o alvo para as que criam pornografia são as moças, o principal alvo. As mensagens contra a família nos meios de comunicação estão em todo lugar. Nossos jovens têm muito acesso a ela, internet, TV, mensagens que chegam pelo telefone. Todos os aparelhos eletrônicos estão enviando mensagens contra a família todos os dias. Cada vez mais, eles não veem razão para formar uma família ou casar-se, apesar de todos os ensinamentos que lhes damos.
eles estão se tornando insensíveis à necessidade de formar famílias eternas. Sister Beck, em 2009. Presidente Kimball. Outro aspecto, né, do ataque à família é a ideia de não ter filhos, mesmo de protelar a vinda deles a esta terra. O presidente Kimball advertiu que a responsabilidade dos casais proverem corpos mortais para os espíritos, filhos de nosso Pai Celeste, dizendo que é um ato de extremo egoísmo um casal recusar-se a ter filhos quando são capazes de gerá-los. E o presidente Nelson: irmãos, seu dever primordial como portador do sacerdócio é amar e cuidar de sua esposa. Tornem-se um com ela, sejam companheiros dela, ajudem-na a querer ser sua esposa. Nenhuma outra atividade na vida deve ser prioridade sobre a edificação de um relacionamento eterno com ela. Nada na televisão, no celular ou no computador é mais importante do que o bem-estar dela. Façam uma análise de como vocês estão despendendo seu tempo e onde estão gastando suas energias. Isto mostrará onde está seu coração. Orem para que seu coração esteja em sintonia com o coração de sua esposa. Procurem fazê-la feliz, busquem seu conselho e o ouçam. Os conselhos dela vão melhorar suas ações. Presidente Nelson, 2019, e vale também para as esposas, né? O inverso também vale. O que vale serve para um, serve para outro. Ok? Então, essa é a nossa aula que nós vamos ficando por aqui, lembrando que as perguntas devem ser feitas nesse e-mail. Eu não compartilho ali as respostas nos comentários, tá? É uma coisa mais pessoal, né? Que eu gosto de fazer, então seria através do e-mail. Obrigado por estarem conosco nessa aula. Nós falamos das estratégias de Satanás, né? E também da doutrina da família. Aqueles que quiserem, tem lá a Proclamação ao Mundo, está lá no site da igreja, pode estudar melhor e ver que é a doutrina de Deus sobre a família, né? E posso testificar que, ao vivermos aqueles princípios, vamos ter mais felicidade, mais harmonia em nossos lares. Deixo essa aula de hoje com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém.